Artigo 85. Serão distribuídos pela União. Inciso 1º. Aos municípios da localização dos imóveis, o produto da arrecadação do imposto a que se refere o artigo 29, Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. Mais cobrado, a banca explora a destinação do ITR, o produto vai ao município da localização do imóvel, não ao município do domicílio do proprietário. Pegadinha clássica de troca de critério. Diferença. Atenção! O Código Tributário Nacional, artigo 85, primeiro, trata da distribuição do produto da arrecadação do ITR pela União aos municípios. Não confunda com a regra constitucional atual, Constituição Federal de 1988, artigo 158, segundo, que reserva 50% do ITR ao município da localização do imóvel, ou 100% se o município optar pela fiscalização e cobrança, Emenda Constitucional 42 de 2003. O Código Tributário Nacional, neste ponto, foi parcialmente superado pela Constituição Federal de 1988. Inciso 2º, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, o produto da arrecadação, na fonte, do imposto a que se refere o artigo 43, Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer natureza, incidente sobre a renda das obrigações de sua dívida pública e sobre os proventos dos seus servidores e dos de suas autarquias. Mais cobrado, o imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos pagos por Estados, Distrito Federal e municípios, incluindo suas autarquias, pertence a essas próprias entidades, não à União. Tese reiteradamente cobrada em provas de direito tributário e financeiro. Julgado, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento, súmula 447, de que é legítima a retenção do imposto de renda na fonte pelos Estados, Distrito Federal e municípios sobre os vencimentos pagos aos seus servidores. A receita assim arrecadada pertence ao ente que reteve, não à União. Atenção! A banca troca servidores por empregados seletistas de empresas públicas. Estas últimas não estão incluídas no inciso 2º, apenas autarquias são expressamente mencionadas. Fique atento à extensão do conceito. Parágrafo 1º. Independentemente de ordem das autoridades superiores e sob pena de demissão, as autoridades arrecadadoras dos impostos a que se refere este artigo farão entrega, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, das importâncias recebidas, à medida que forem sendo arrecadadas, em prazo não superior a 30 dias, a contar da data de cada recolhimento. Prazo: 30 dias corridos, contados da data de cada recolhimento, não da data de encerramento do mês ou de qualquer consolidação. A contagem é individual por recolhimento. Atenção! A entrega é feita independentemente de ordem das autoridades superiores. A banca explora a supressão dessa expressão para tornar assertiva falsa, é a obrigação automática e incondicional da autoridade arrecadadora. Atenção! A sanção prevista é demissão, pena grave, que reforça o caráter obrigatório da entrega. Banca troca por suspensão ou advertência para criar pegadinha. Conceito: a entrega deve ocorrer à medida que forem sendo arrecadadas, ou seja, é entrega contínua e sucessiva, não acumulada ao final do prazo. O prazo de 30 dias é o limite máximo para cada recolhimento individualmente considerado. Parágrafo 2º. A lei poderá autorizar os Estados, o Distrito Federal e os municípios a incorporar definitivamente à sua receita o produto da arrecadação do imposto a que se refere o inciso 2º. Produto da arrecadação na fonte do imposto de renda incidente sobre dívida pública e proventos dos servidores, estipulando as obrigações acessórias a serem cumpridas por aqueles no interesse da arrecadação, pela União, do imposto a ela devido pelos titulares da renda ou dos proventos tributados. Atenção! O verbo é poderá, faculdade da lei, não obrigação.
Banca troca por deverá para criar pegadinha. A incorporação definitiva depende de autorização legal expressa. Conceito: a contrapartida da incorporação definitiva é o cumprimento de obrigações acessórias pelos entes federados em favor da arrecadação pela União do imposto devido pelos titulares da renda. Ou seja, os entes ficam com o produto, mas colaboram com a União na fiscalização dos contribuintes. Diferença: não confunda. No parágrafo 2º, os Estados, Distrito Federal e municípios incorporam definitivamente à sua receita o imposto de renda retido na fonte, inciso 2º. Já no parágrafo 3º, trata-se de parcela do ITR, inciso 1º, destinada ao custeio do serviço de lançamento e arrecadação, são hipóteses distintas com regimes distintos. Parágrafo 3º. A lei poderá dispor que uma parcela, não superior a 20%, do imposto de que trata o inciso 1º, produto da arrecadação do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural destinado aos municípios, seja destinada ao custeio do respectivo serviço de lançamento e arrecadação. Suspensa a execução pela Resolução do Senado Federal nº 337, de 1983. Atenção! Limite de 20%, número altamente explorado em prova. A banca troca por 10%, 25% ou 30%. Grave: 20%, não superior. Atenção! O verbo é novamente poderá, faculdade, não imposição. A lei pode ou não prever essa destinação. Mais cobrado: a execução deste parágrafo 3º está suspensa pela Resolução do Senado Federal nº 337/1983. A banca pode cobrar tanto o conteúdo da norma quanto o fato de sua suspensão. Atenção! Suspensão de execução por resolução do Senado é mecanismo constitucional de controle de constitucionalidade por via difusa, mas aqui se trata de norma do Código Tributário Nacional, não de lei estadual, o que torna o contexto histórico relevante para questões de processo legislativo e controle de constitucionalidade. Competência: a suspensão por resolução do Senado Federal é o mecanismo pelo qual o Senado, após declaração de inconstitucionalidade incidental pelo Supremo Tribunal Federal, pode suspender a execução da norma com efeito erga omnes, artigo 52, 10º, Constituição Federal de 1988. Ponto cobrado inconstitucional e tributário conjuntamente.